todos, boa noite a todos. Vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que eu estou aqui na correria de sempre, né? Hoje a gente vai poder fazer uma reflexão muito interessante. O mozinho está aqui pertinho de mim. Nós vamos poder aproveitar muito, né? E acho que vai valer a pena, tá? Bernardo, mas o que você vai falar? Vocês vão ver. Eu quis fazer uma reflexão diferente. Oi, tia Lu. Boa noite, paz e bem. Estamos nós aqui. Eu não sei se a senhora está me vendo bem. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco aqui a luz. Não? Opa. Vamos nós fazer aqui a reflexão de hoje. A reflexão de hoje é muito interessante, né? E acho que vale a pena, porque ela vai trazer uma visão diferente, né? Eu sempre tento fazer as pessoas pensarem um pouco sobre o assunto, né? Então a gente vai fazer essa reflexão e aí nós vamos ver, nós vamos acompanhar aí como é que vai ser, né? Na hora da leitura do Evangelho, a gente vai fazer uma leitura com cuidado, para a gente poder entender muito bem o que está sendo dito aqui. E há necessidade de se fazer um contexto histórico, para a gente entender bem essa reflexão. Senão acaba que ela distorce tudo, né? Então vamos aí. Daqui a pouquinho a gente começa, né? Então, enquanto isso, nós estamos aí na correria, nas atividades, tentando resolver os problemas, né? As coisas que tem para fazer, mas estamos juntos. Aí a gente vai, no momento oportuno, fazer as atividades que tem que fazer, né? Eu estou muito atrasado com subir o material para o YouTube, mas não tem jeito, né? Vou resolver, mas vai demorar um pouco, né? Mas o que não tem nada atrasado no Instagram, né? No Instagram está tudo em dia, né? Porque eu faço e já subo logo. Termina a live, eu já subo no Instagram, né? Então é só o YouTube que está atrasado e aí não tem jeito. Eu preciso de tempo e o tempo está curto esses dias. Mas tudo bem. A gente vai chegar lá, né? Então a gente vai fazer uma atividade ou outra e vai ficar legal, né? Bom, está quase na hora, né? Vamos ver que bicho dá, daqui a pouco a gente começa. Pronto, está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Deixa eu fazer aqui uma arrumação aqui para ficar mais fácil de eu ler. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que alguém vai agradecer ao empregado porque fez o que
lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizem, somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entrou mais alguém. Quem foi que entrou? Deixa eu ver aqui. Tá difícil de ver quem entrou, mas eu vou descobrir quem entrou. Peraí. Oi, Elisa. Boa noite, paz e bem. Sabe, essa leitura é uma leitura que as pessoas às vezes não entendem. Sabe, é inclusive muito comum as pessoas frisarem o servo inútil. Ah, sou um servo inútil, sou um servo inútil. Inclusive, alguns até falam isso, eu sou um servo inútil. E outros frisam o papel do serviço. Mas o serviço acaba sendo uma ferramenta de opressão, né? Aquela famosa frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Transformou o serviço em opressão. Oi, Bernardo, mas não é isso que Jesus disse? Jesus não disse que tem que mandar o empregado trabalhar e pronto? Pessoal, esse é que é o problema. Quando eu comecei lá na escola diaconal, eu aprendi que o texto sem contexto é pretexto. Sabe, pessoal, vamos entender o seguinte: qual é a realidade do mundo do trabalho de Jesus? Na realidade do mundo do trabalho de Jesus, cada um trabalhava para resolver os seus problemas. E aqueles que eram muito ricos contratavam empregados, tipo os boias frias, né, que a gente tem hoje no Brasil, ou tinham servos. Então, esse empregado que trabalha no campo, esse empregado que cuida dos animais, é um servo, né? Existia uma certa diferença entre servo e escravo, né? O escravo que existia na época de Jesus, em Jerusalém, na região de Israel, era normalmente um prisioneiro de batalha. Era uma pessoa que havia perdido o seu direito. Enquanto servo, ele vivia mais ou menos uma situação do que a gente teria hoje em dia no Brasil, que seria escravidão por dívida. A pessoa devia um dinheiro àquele sujeito e trabalhava para pagar para ele. Ou tinha uma situação que não tinha condição de subsistir e trabalhava para aquela pessoa. Por que isso é importante? Porque Jesus não está dizendo que é assim que nós devemos nos tratar. Ele está aproveitando uma realidade daquela época para dar um ensinamento. Aliás, nós já vimos isso em outra live semana passada, onde Jesus pegou um momento da vida, né, uma relação de trabalho, e transformou essa relação de trabalho em uma lição. O mesmo acontece aqui. Ele está fazendo uma alusão a uma realidade de trabalho que existe na época para que as pessoas entendam, para passar uma mensagem para a vida da gente. E qual é essa mensagem? Observa qual é a dinâmica do que a gente está vendo. O servo trabalhou lá o trabalho dele durante o dia. Teoricamente, ele trabalhou o que tinha que trabalhar durante o dia. Então, está tudo resolvido. Chega o patrão e fala assim: olha, faz mais isso aqui. Me serve, prepare minha comida e me serve. E ele vai lá e prepara a comida e serve. Qual é a importância disso para a vida da gente? Essa é mais ou menos a relação que a gente tem com o reino de Deus. E talvez até com mais do que o reino de Deus, né, com a realidade do mundo que nós precisamos criar para a chegada do reino de Deus. É claro que cada um tem o seu limite, tem a sua fraqueza, tem a sua dificuldade. Você não pode cobrar de uma criança
o que você cobraria de um adulto, não pode cobrar de uma pessoa já enfraquecida pela idade, pela doença, o que você cobra de um adulto saudável. Entendem isso? Mas ele pede que a gente dê tudo que a gente pode dar. É dar tudo de si. É fazer aquele extra mais. Né? Ah, eu estou cansado, eu estou exausto, aí alguém liga para você. Ah, meu amigo, minha amiga, eu estou precisando de um conselho e tal. Você não aguenta mais, você trabalhou o dia inteiro, você está exausto, já resolveu 4 problemas na vida dos outros. Mas aquela pessoa precisa de você. Aquela pessoa precisa de você, precisa do seu conselho, da sua orientação, precisa da sua doação. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Ela precisa de um algo a mais. E é aí que você vai ter que dar tudo de si. Volto a insistir, isso não é uma opressão. Ninguém aqui, fulano está doente, dane-se, tem que fazer as coisas. Não, quem está doente, tem que se cuidar. Mas quem não está, pode dar um pouco a mais. Quem não está doente, quem não está acamado, quem não está envelhecido, quem não é novo demais, pode fazer um pouco a mais. Talvez não possa fazer de forma física, mas possa fazer de forma de oração, de doação. Né? Aí eu não tenho como passar a noite cuidando dos miseráveis, mas eu vou ajudar quem cuida. Sabe, é a gente poder dar tudo que a gente pode dar. É a gente servir além. Mas não é servir além por uma obrigação. Não é servir além porque se eu servir muito, eu vou ganhar um prêmio. Né? Um dos pais da igreja fala que existem 3 amores, 3 formas do homem amar. A primeira é o amor do escravo. O escravo ama porque tem medo. A segunda é o amor do mercenário. Ama para receber uma recompensa. A terceira é o amor do amante. E ele diz que a melhor de todos os amores é o amor do amante. Porque o amor do amante é aquele que ama porque ama a pessoa. Só por isso. Amar a pessoa lhe basta. É mais ou menos essa a lógica que a gente está dizendo aqui. Há pessoas que vão servir porque têm medo, por exemplo, de ir ao inferno. Então elas servem. Tá bom, tudo bem. Não é a melhor forma de fazer, mas já iniciou a estrada. Tem aqueles que servem como mercenários. Não, eu vou servir porque daí eu ganho o céu, eu ganho uma casa no céu, ganho uma mansão no céu, vou ganhar uma mansão em um iate, meu iate vai ter um helicóptero, então vou servir muito. Bom, pelo menos não está com medo de ir para o inferno, mas ainda não está no caminho ideal. Qual o caminho ideal? É aquele que serve porque ama. Eu amo a Deus, eu amo Jesus Cristo, eu amo o Espírito Santo. Oi, Djalma, oi, Duraci, boa noite, paz e bem. E porque eu amo também as pessoas. Como eu amo a Deus, eu amo a pessoa próxima a mim. E porque eu amo a pessoa próxima a mim, eu sirvo. A partir do momento que você está servindo dentro da ótica do amor, dentro da ótica da felicidade de servir a pessoa, porque você sabe que Jesus está naquela pessoa que você serve, você pulou, você foi além, você se superou. E aí você começa a fazer o serviço a mais, a dar tudo de si.
É aquela pessoa que sabe que tem um monte de coisa para resolver, sabe que tem um monte de problema e mesmo assim arruma tempo para servir aos outros. Ele deu além do que ele podia dar. Ou seja, ele trabalhou o dia inteiro, está cansado, mas o mestre chegou e ele vai servir ao mestre. É a pessoa que trabalhou o dia inteiro, está cansada, mas precisa cuidar de alguém. Né? Vai lá e cuida. É dar tudo de si. Bernardo, e o servo inútil? O que significa isso? Sabe, aqui Jesus não está dizendo que você é inútil. Não. Até porque ele mesmo próprio disse, está lá no Atos dos Apóstolos, vós sereis as minhas testemunhas. Então nós temos pelo menos uma utilidade, ser testemunha. Se nós temos uma utilidade, nós não somos inúteis. Bernardo, mas Jesus falou? Falou. Ele falou para que a gente não, vamos dizer assim, distorça o que ele está ensinando. Porque tem um pessoal que atribui a si as atividades. Não, eu distribuí 300 quentinhas essa noite. Ah, é. Fui eu que fiz isso. Não, não foi você. Foi a sua igreja. Você estava no meio desse grupo. Até parabéns. Você teve todas as suas atividades, todo o seu trabalho, todo o seu esforço e chegou lá e foi servir o mestre. Ah, eu, lá na nossa pastoral da família, nós fazemos uma coisa maravilhosa. Tudo bem, nós fazemos uma coisa maravilhosa. Nota a diferença? Não é você, é a sua igreja. Não é você, é a sua pastoral. Não é você, o seu grupo. A gente tem que parar de querer trazer como se fôssemos nós. Ah, não, porque a minha pregação converteu um monte de gente. Claro, óbvio. Você tem o dom da palavra, você estudou, se preparou, fez uma boa pregação e converteu um monte de gente. Maravilhoso. Só que, mesmo assim, você dependeu de um monte de outras pessoas. É mais ou menos como eu ouço de vez em quando, e uma coisa que me perturba muito. A função da igreja é salvar as almas. Não. Quem salva as almas é Jesus. A função da igreja é salvar o homem, a mulher, a criança, o idoso. Salvar o ser humano. Salvar todos os seres humanos e os seres humanos todos. O conjunto do ser humano de forma integral. Acho que é Papa Paulo VI, na Populorum Progressum, se eu não estou enganado, fala que devemos salvar todos os homens e o homem todo. Então a função da igreja não é salvar almas, é salvar as pessoas. É salvar a pessoa integralmente. É cuidar da pessoa como um todo. Então nossa função é mudar o mundo. A nossa função é mudar corações e mentes. A nossa função é mostrar que as pessoas valem mais que o dinheiro, que o amor vale mais que o ódio, que a vida vale mais que a lei. E até a gente terminar essa obra, a gente está em trabalho. E esse trabalho, ele vai exigir muito de nós. É um trabalho que não tem hora, não tem lugar para acontecer. Por isso que a gente tem que dar tudo de cada um de nós. Mas a gente tem que entender que esse trabalho está numa perspectiva, numa visão de eternidade.
quando nós sairmos daqui, quando nós formos nos encontrar com Jesus, ainda haverá trabalho para ser feito. E aqueles que nós colocamos nessa vida, nessa atividade, nessa busca por um mundo melhor, por uma terra sem males, como dizem os nossos irmãos indígenas, eles vão continuar fazendo. E os nossos frutos darão frutos que darão frutos. E nós, aos poucos, iremos mudando o mundo. Mas é um trabalho que não termina. Então, a gente não pode virar e dizer assim, agora eu vou descansar. Não, talvez você tenha até uma parada, mas daqui a pouco vai ter outra coisa para fazer. Por isso nós damos tudo de nós. E como nós nunca iremos terminar esse trabalho que nós fazemos dentro de uma visão humana é inútil. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês, que talvez fique mais fácil de entender. Quando eu era jovem, a gente fez a campanha das diretas já. Né? E eu ia para a Crisma sempre com a camisa dos diretas já. E eu tinha um colega que não gostava da ideia das diretas já. E aí a gente perdeu a votação. E no fim de semana seguinte eu fui com a camisa das diretas já. E ele ficou muito irritado. Olhou para mim assim, com raiva. E falou assim, você não notou não? Vocês perderam. Não vai ter diretas. Vocês perderam a eleição. Mas sabe assim, irritado. Eu parei assim, sinceramente, me deu vontade de fazer um bate-boca, mas eu consegui, naquela hora eu consegui me acalmar, eu virei e falei para ele. Olha, eu acho que você não entendeu. A minha luta não é para direta já nessa eleição. É para que haja eleições diretas. E elas irão existir. E eu terei o prazer de votar pela primeira vez num presidente, junto com a minha mãe que estará votando pela primeira vez num presidente. Naquele ano eu não consegui. Anos mais tarde, eu e minha mãe fomos votar para presidente. Pela primeira vez. Sabe, pessoal, é mais ou menos isso. Eu não tenho a mínima ilusão que eu vá mudar o mundo inteiro. Eu não tenho a mínima ilusão que eu vá vencer o preconceito, que eu vá vencer o machismo, a xenofobia, a homofobia, que eu vá vencer a cultura de morte. Eu não tenho a mínima ilusão. Mas eu sei que elas serão vencidas. Eu vou continuar fazendo tudo que eu puder para vencer todo o mal que existe no mundo. Eu vou fazer tudo que eu puder para levar as pessoas a caminhar com Jesus. Tudo. Vou dar tudo de mim para isso. Mas eu não vou assistir esse mundo. E aí o mundo inteiro vai olhar para mim e falar assim, o que você fez não resolveu nada. O que você fez não serviu para nada. Você é um inútil. Porque eles só veem com os olhos do mundo. Nós que vemos com os olhos da eternidade, com os olhos do amor, com os olhos do perdão, da misericórdia, da inclusão, nós que vemos como Jesus vê, nós sabemos que nós não seremos derrotados. Que no fim nós iremos superar todos os males, que nós chegaremos na terra sem males. Então, mesmo que todos digam que nós somos inúteis, vamos dar tudo de nós, porque no fim vale a pena. Porque sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Né? Consegui me manter no horário. Né?
Amanhã nós vamos ter outra reflexão. Bernardo, qual o assunto de amanhã? Não sei, só vou saber quando fizer a leitura do Evangelho amanhã. Tá? Mas eu garanto que a gente vai estar junto aqui 19h30. Eu sei que você vai estar cansado, cansada, esgotada do trabalho, mas faz uma forcinha, vem assistir com a gente, vem participar. Garanto que vai valer a pena, tá? E eu garanto que você vai gostar. Djalma Doraci está mandando amém com mãozinha de oração. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão da Dulce dos pobres, do anjo bom da Bahia, né? Que ela cubra vocês de exemplo, de dedicação ao reino. Que vocês se sintam inspirados. Que vocês sejam incomodados pelo reino, pela intercessão do anjo bom da Bahia, irmã Dulce. E que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos juntos. Mo de Fátima está mandando beijo em Mozinho. Um beijão para ela também. Ela está mandando um beijão para você, Fátima. E eu vou dar para vocês. Beijos e bênçãos. A gente se vê amanhã, 19h30. Tchau, tchau.